Então, tá com você, Fabi. Eu vou Amém. tirar a música agora, tá bom, gente? Não Tá fiquem bom, sem fundo musical. com o meu pianista agora vai me ajudar ali um pouquinho. Amém. Boa noite, meninas. Estamos aqui para estudar mais um capítulo do livro Deus Trabalha no Turno da Noite. Nós vamos estudar hoje o capítulo 17. Ele está me humilhando para me exaltar. 2 Coríntios 12, 10. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Bem, eu não preciso nem falar nada, porque semana passada a gente já deu um spoiler de que foi feito para mim esse capítulo, né? E realmente falou muito comigo, né? Me mostrou, me trouxe a lembrança muitas circunstâncias que o Senhor me levou a esse lugar de humilhação, para que a exaltação dele seja na minha vida, né? Porque quando ele fala em nos exaltar, né? Na realidade é exaltá-lo, porque é através da nossa vida, né? Através do testemunho que ele coloca sobre as nossas vidas que o nome dele é exaltado. Bem, o Ron aqui, ele inicia contando um episódio com o filho dele, né? Que eles estão chegando do culto em casa e criança, eu fiquei imaginando os meus, né? Criança já chegou atropelando, entrando. Ele até faz a comparação de um trem de carga desgovernado, porque eu imagino o estrondo que foi. E ali ele ficou muito decepcionado com aquela situação do filho. E ele vai até o quarto do filho e dá aquela bronca, né, bonita no filho. E fala que o filho foi desrespeitoso ali, né? E ao sair do quarto, né, deixando o filho ali chorando, porque ele usou palavras duras com aquela criança. Era uma criança ainda, né? Os filhos do Ron, em alguns capítulos, ele fala já do período da adolescência, outras, né, ele volta na infância dele, e ali ele era uma criança. E o Senhor fala com ele na saída do quarto, né? Diz que poucos passos depois o Senhor chega e fala para ele que desrespeitoso tinha sido ele. E eu confesso que me trouxe a recordação de várias situações aonde nesses momentos com os meus filhos, né, a gente acaba pegando pesado demais e os humilhando. E o Senhor usou esse momento para falar com o Ron e humilhá-lo, né? Dizendo que o Ron que era desrespeitoso e que se o filho dele era daquele jeito, era porque ele era o exemplo, que o filho estava se espelhando nele. E nossa, gente, como isso pesou em mim. Vocês não têm ideia. Eu fiquei assim extremamente com o coração abatido, porque o Senhor me trouxe as lembranças. Quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos, né? E quem estava sendo cruel, desrespeitosa, fui eu, né? O Ron diz que essa experiência marcou tanto ele quanto o filho, porque ele foi nesse momento que o Senhor o trouxe à realidade, né? Que ele usou a seguinte frase com o filho, né? Eu tenho tanto a aprender, você não é sem consideração, eu sou. Não posso esperar que tenha atitudes em sua vida que não esteja vendo na minha. Por favor, me perdoe, filho. Então, assim, o reconhecimento do Ron ali com o filho
trouxe essa experiência, ele fala, né, uma experiência humilhante, que foi humilhante para ele, né, ter que reconhecer que ele pegou pesado, marcou a vida dele e mais ainda do filho, né, porque isso tocou o filho dele de alguma forma. E aí o Ron, ele fala, Deus sabe como nos levar de volta à humildade. Deus sabe como nos restaurar a uma posição de simples dependência dele. Então, é assim, muitas vezes o Senhor, ele é obrigado a nos chamar a atenção, né, para que nos traga de volta essa posição de humildade, de entender a nossa dependência dele, né? Porque na nossa vida a gente se acha muito bonzão, né? Principalmente nós que estamos em posição de pais, né? A mãe, o pai, que acha que a gente é melhor que nossos filhos, porque somos mais velhos, que nós temos mais experiências, e isso e aquilo outro. E aí o Senhor, ele fala assim, ó, que o Ron fala, né, que ele coloca nas nossas mãos coisas quebradas que não teríamos condições de consertar nem em 1000 anos. E é exatamente o que ele faz, né? Ele coloca situações diante de nós que nós não temos condição de fazer se não for por ele. E Deus sabe que enquanto o Ron fala assim, que enquanto pudermos andar eretos e orgulhosos, evitando dobrar os joelhos, certamente o faremos. E é verdade, né? A gente é o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da reunião. Enquanto a gente tiver nas nossas mãos alguma situação e que a gente acha que a gente pode decidir sozinho, a gente vai fazer. A gente volta para nossa autossuficiência, né? O Ron usa uma palavra que eu gostei muito, né? O individualismo obstinado, porque é assim que nós somos. E a gente vai agir dessa forma, porque nós somos assim, é a nossa natureza. Então, eu parei para pensar, inclusive, nessa parte que o João falou, na situação que eu estou vivendo hoje de sobrecarga, de trabalho, de várias situações, e ele coloca assim que é por isso que ele nos permite ficar tão sobrecarregados em nossas vidas, de tempos em tempos. Por quê? Porque ele precisa sondar o nosso coração e ver até onde a gente fica com essa sobrecarga. Porque o que acontece? A sobrecarga nos leva, eu percebi isso pela minha vida, né? Que a gente está sobrecarregado porque a gente fica tentando resolver. É porque a gente sai desse lugar de dependência dele para deixar ele fazer. Inclusive na vida cristã, né? Ele fala assim que que nós não podemos administrar essa coisa chamada vida cristã, que nós não conseguimos administrar. Se o que estiver fazendo hoje não exigir a ajuda de Deus, você então está fora da vontade de Deus. Então, quer dizer, a vontade do Senhor é que a gente dependa dele. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou precisando da ajuda dele, é porque eu estou fazendo algo que ele não queria que eu fizesse. Porque tudo que ele coloca nas nossas vidas é para que a gente busque a dependência dele. E eu vi muito isso na minha vida. Porque acho que eu cheguei a comentar aqui em algum dos estudos anteriores. Eu sou daquela que fala assim, Deus, eu tive uma ótima ideia. Né? Ele manda fazer um negócio e fala assim, não, Deus, presta atenção. Presta atenção, Deus.
A Silvia concordou com presta atenção. Presta atenção, Deus. Eu tenho uma ideia excelente. Eu vou pôr ela em prática, depois o senhor dá a opinião do senhor. E é aonde o senhor só fala assim, vai fundo. Vamos ver se essa ideia é boa mesmo. E dá ruim, e muito ruim. E assim, não tem como eu não falar, né, a respeito dele. Mas nesses últimos 3 anos que vocês conhecem a minha história, né, e sabem o deserto que eu passei, todas as situações, o Senhor me levou em situações de extrema humilhação. E algumas pessoas falavam assim, mas você está se humilhando. E principalmente depois de ler esse capítulo, eu entendi que, na verdade, não foi que eu estava sendo humilhada por alguém, mas por ele. Porque eu sempre tive um temperamento muito, muito forte e sempre fui muito decidida nas minhas coisas e nunca aceitei que ninguém passasse por cima de mim. E essa situação que eu passei nesses últimos 3 anos relacionado ao meu casamento, toda vez que eu precisava mostrar um amor incondicional pelo meu marido, né, perdoá-lo por coisas que ele tinha feito, eu falava, Deus, mas não dá, o senhor não está entendendo, não dá, eu já passei por tanta coisa, o senhor vai me fazer passar por isso? E eu via que era o Senhor me levando a um lugar de humilhação para que eu deixasse o Senhor fazer. Para que o Senhor pudesse entrar nessa situação, porque eu, por mim mesmo, já teria desistido no primeiro dia. Aliás, eu já teria desistido quando eu casei. Então, por isso que quando nós vimos que o capítulo era esse, na semana passada, eu falei, o Senhor vai dar chicotada, como diz a Roberta, ralada no muro de chapisco. Porque eu entendi, né, nesses 3 anos que as humilhações por qual aparentemente, né, para o mundo parecia que era o meu marido me humilhando, na verdade era o Senhor me colocando num processo de humilhação para que a antiga Fabiana fosse quebrada, né, aquela cheia de autossuficiência, pudesse cair em si e entender que não é não é nada sobre mim, não é o meu querer, não é a minha imagem, não é as minhas carências, é tudo sobre o Senhor. E ele precisava me colocar nesse lugar para que eu pudesse entender que era sobre ele. E foi engraçado porque o Senhor, ele vai falando, a gente já tem isso como determinado, né? Que toda aula o Senhor fala a semana inteira antes da aula, né? E foi muito engraçado porque domingo no culto, um irmão começou a falar a respeito de humilhação e ele falou assim, por que Jesus não foi humilhado? Aí todo mundo com aquela cara de interrogação, mas Jesus foi tão humilhado? Ele falou, ele não foi humilhado porque ele se humilhou. A pessoa que se humilha, ninguém consegue humilhá-la, porque ela já está humilhada. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de como nós devemos ser. E é esse lugar que o Senhor quer que a gente se coloque. De se humilhar, de ser o menor, para que ele prevaleça em nós. Né? Como eu falei no início, né? A nossa exaltação está na exaltação dele. Então, quando a gente se submete, né? Eu tô igual às universitárias, eu fui olhar lá no dicionário. A palavra humilhação, ela significa assim, ação ou efeito de humilhar-se, submissão e abatimento. Então, o momento que a gente olha, se humilha, se coloca numa condição de... quando eu li essa palavra abatimento, né, eu vi, assim, uma condição de morrer mesmo.
Aqui onde eu estou, uma terra de muita criação de gado, né? Então eles levam o gado para o abate. E o abate é o quê? Para a morte. E esse lugar de submissão, que é se colocar realmente debaixo da soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? A gente precisa entender que o Senhor é maior do que nós e que Ele é Ele que tem o controle de tudo, né? E o Senhor, ele mostra, né, como o Ron falou a respeito da vida cristã, nós temos lições de casa, como o Ron disse, para fazer, que sem o Senhor nós não vamos conseguir. E aqui ele lista, né, várias atitudes que nós devemos ter como cristãos e que se a gente tentar na força do nosso braço, a gente não consegue nunca. São elas: seja humilde e manso. Tenha essa para matar. Tenha por motivos de toda alegria o passar por tribulações. A gente já falou aqui sobre isso, né? Que quer matar alguém quando alguém cita esse versículo, né? Você tem que ficar feliz por passar por tribulação, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito difícil. Como é que a gente vai entrar num lugar de alegria se a gente está passando por tribulação? Só pelo Senhor, só pela graça. Rejubile-se sempre. Ore sem cessar. Bem, nós tivemos o capítulo do Sentinela lá, a gente já viu que a gente já está tão falho nisso. É só pela graça. Em tudo dê graças. Esposas, olha só, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam em tudo aos seus pais. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O amor seja sem hipocrisia. Abençoem os que os perseguem, nós. Façam o que é certo aos olhos de todos. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis. Que todos os seus atos sejam feitos com amor. Amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E tem muitos outros, porque o Senhor foi trazendo 1 milhão na minha cabeça daquilo que eu não consigo fazer se não for pela graça do Senhor. Tudo que eu passei nesses 3 anos, né? Toda a humilhação que talvez eu tenha passado, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. É só a graça do Senhor. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque isso me aproximou dele. Foi você, Moniquinha, que falou agora, não foi? Que se a gente não se aproxima... Não, Roberto. Que se a gente não estiver próximo de Deus, né? Não tem jeito. É a aproximação de Deus que vai fazer com que a gente consiga passar por todas essas coisas. Aqui ele fala, né? Você pensa que você, fazendo uma corrida de domingo e passar essa lista na sua cabeça, você vai conseguir fazer na força do seu braço, né? Ele usou uma palavra, assim, uma frase muito forte, né? Qualquer um desses mandamentos deve levar-nos a ficar de joelho. 2 ou 3 desses que estão na lista, fora o resto, devem fazer com que nos prostremos com o rosto no chão. Então, se a gente acha que a gente vai conseguir fazer isso aqui, a gente já errou, já está fazendo errado, de achar que a gente consegue, né?
Então, o Ron continua, né? Foi por essa razão que concluí que pessoas que demonstram verdadeira força e poder neste mundo, aquelas que Deus se agrada em exaltar, são as que se submetem a Ele e sabem disso. As que não sabem ou se recusam a reconhecer isso irão eventualmente encontrar-se em apuros. Então, se eu achar que eu consigo fazer qualquer coisa na força do meu braço, não vai rolar, né? Eu vou me encontrar em apuros e assim. E nesses 3 anos eu entrei em vários apuros quando eu tentei fazer as coisas na força do meu braço, né? Eu tive um exemplo que eu acho que a maioria de vocês sabe. Quando meu marido voltou para casa, ele chegou aqui e eu quis fazer a coisa na força do meu braço, durou 1 mês. Por quê? Porque eu não deixei para o Senhor fazer. Eu quis fazer do meu jeito, né? Ali eu precisava me humilhar mais um pouquinho, mas eu quis me exaltar. Eu não quis aceitar a humilhação e, claro, muitas pessoas vão falar assim, não, Fabiana, mas você estava numa situação assim de extremo, né? Mas a palavra do Senhor diz, né, que eu ganho meu marido quieta, não é botando pilha para ele ir embora, entendeu? Dizendo que porque a forma que eu agi com o meu esposo na época, eu falei para ele, você está me desrespeitando. Então, se você não vai me respeitar, pode pegar suas coisas e vazar. O que ele fez? Vazou. Entendeu? E o Senhor poderia ter tocado ele ali, e o Senhor ter feito uma grandiosíssima obra, mas a gente atrasa as obras de Deus, né? Porque o Senhor vai fazer, eu creio nisso, que ele vai ser um homem restaurado, mas não vai ser na força do meu braço. E eu ainda luto demais com isso, querendo impor um respeito que de repente o Senhor quer me levar em outro lugar, né? A irmã Ana Lúcia, que é a nossa intercessora aqui, ela tinha me avisado tudo o que ia acontecer, mas eu ainda quis ir na força do braço. E por nós mesmos, a gente nunca vai ser forte o suficiente para admitirmos que somos fracos. É pela graça do Senhor. É só a experiência do Senhor em nós que nos leva a reconhecer que nós precisamos dele. Então, enquanto a gente não permite esse relacionamento do Senhor conosco a ponto de compreender a nossa fraqueza, nós não vamos conseguir nunca admitir ela. A gente sempre vai achar que nós podemos um pouco mais. E Ron cita, né, o 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, né? E esse eu faço questão de ler. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E aí, ele parafraseou esse texto da seguinte forma: portanto, eu decidi alegremente orgulhar-me das minhas fraquezas, porque me indicam uma experiência mais profunda do poder de Cristo. Posso até apreciar as fraquezas, sofrimentos, privações, perseguições e dificuldades por causa de Cristo, pois a minha própria fraqueza me torna forte nele. Eu achei assim
inclusive é a tradução livre, né, da Bíblia Phillips, essa eu não conhecia, mas ela deve ser uma tradução americana, né? Achei assim maravilhosa, porque fala de uma decisão de Paulo, né? Dele se alegrar. Eu achei assim, de se alegrar em orgulhar-se das fraquezas. Parece tão contraditório, mas é tão real, né? Que se a gente tiver que se orgulhar de alguma coisa, a gente tem que se orgulhar de ser nada, para que o Senhor possa manifestar o poder dele através de nós, né? E a gente precisa entrar nesse lugar de felicidade em admitir as fraquezas. Eu falo para vocês assim que eu me encontro num lugar de reconhecer o quão orgulhosa eu sou. Porque eu vejo assim que tantas coisas na minha vida têm sido atrapalhadas pelo meu orgulho, que essa dificuldade em mim, que eu acredito que é da maioria dos seres humanos, né? Porque tá na natureza do ser humano o orgulho, né? A gente precisa se alegrar cada momento que a gente admite as nossas insuficiências e falhas. Aqui o Ron ele ainda coloca que isso significa trocar as minhas insignificantes habilidades pelas dele. E é real. Quando a gente admite as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e permite que ele se manifeste através delas, trocar aquilo que eu achava que sabia fazer pelo que ele faz com perfeição, né? E o Ron, ele cita algumas situações, por exemplo, quando ele foi liderar, né, a igreja, que era muito grande, que ele se colocou num lugar de humilhação, ele se achou incapaz, né, de conduzir aquela igreja ali, né, e ele fala de que enquanto ele estivesse, né, que o Senhor falou para ele, né, que enquanto ele estivesse trabalhando nessa insuficiência, o Senhor vai fazer que corra tudo bem, porque é ele que vai estar fazendo. Porque a hora que a gente se achar suficiente, bom o suficiente para fazer, a gente vai fracassar. E vem a parte da humilhação, porque ele fala que o Senhor, ele diz que se a gente, né, entrar nesse lugar de autossuficiência, ele irá expô-lo como nós somos, né? E o Senhor vai expor a nossa fraqueza, né? E aí o Ron fala, né, que pensamento amedrontador, porque é complicado, porque a gente vai quando a gente quer se mostrar muito bom, né? Aí o Senhor mostra que a gente não é nada, e quando a gente faz isso, o Senhor normalmente mostra que a gente não é nada, não é só para nós, não, ele mostra para todo mundo, é para todo mundo ver. Porque ele precisa que a gente caia em si, assim como o Senhor fez com o Ron lá, com o filho, né? Que ele expôs, né, a fraqueza do Ron para o filho, para que houvesse um momento ali de cura. O Senhor vai fazer isso com a gente também. Ele vai nos colocar, quando a gente se achar muito bom, o Senhor vai expor a nossa fraqueza, vai expor aquilo que a gente está se achando tão bom, ele vai colocar a gente numa situação assim. Inclusive, o Ron fala a respeito de um pregador, né?
que chegou todo cheio de pompa, porque ele era o cara, chegou de ombro para trás, e bonitão, e subiu no altar, e pá, a pregação não saiu, né? E aí ele voltou murchinho, e aí uma senhorinha lá chegou para ele e falou assim: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu, né? Porque o Senhor, ele leva a gente a lugares de humilhação assim, para nos trazer cura. Eu vejo que assim, o lugar de humilhação, essa exaltação, ela é a nossa cura, né? E o Ron, ele coloca assim, né? Que ninguém é salvo até que se admita ser um pecador. Né? Se eu sou bonzão, eu não preciso de salvação. Aquele texto que fala, né, que o Senhor veio para os pecadores, não é para os sãos. Os sãos não precisam de médico, né? Quem precisa de médico são os doentes. E se eu não admitir que eu sou doente, para que eu preciso dele? Então, é uma questão de assumir a nossa natureza pecadora e entender que a gente precisa disso, né? Precisa do Senhor, depende dele. Ele ainda coloca assim: pecador sem esperanças, completamente perdido e incapaz de levantar um dedo para ajudar ou defender a si mesmo. Eu fico vendo dentro das igrejas, né, quantas pessoas que têm tantas justificativas para aquilo que elas fazem. Quando você fala assim: mas irmão, você precisa mudar assim. Não, mas eu faço isso porque... Então, enquanto a pessoa não reconhecer, né, a sua dependência e a sua necessidade de transformação, sua necessidade de salvação, ela não vai alcançar a salvação porque ela é boa demais para ser salva. Né? Ela não entra nos quesitos de ser salva, porque ela tá tudo bem com ela. Né? Ela já é salva por si mesma. Ela acha que ela tem a salvação pelas suas próprias obras. E aí ele coloca, né? É justamente nesse ponto que Deus oferece a sua justiça ofuscante e brilhante em troca do nosso pecado e vergonha. Né? Aí é que ele se mostra, porque a hora que a gente entende a nossa condição, ele vem e faz essa brilhante troca, né? Que é quando ele fala assim: ó, vocês são a luz do mundo. Eu reconheço que eu sou trevas e o Senhor fala assim: não, agora, já que você é trevas, agora você é luz, porque eu vou colocar a minha luz em você. Então, quando nós admitimos francamente a nossa fraqueza, nos tornamos candidatos para o seu poder. Gente, eu achei isso tão maravilhoso, porque a gente admitir a nossa fraqueza não é algo muito fácil, mas que quando nós fazemos, eu imaginei assim, ele nos afia, né, para ser a ferramenta onde o poder dele vai ser usado, né? Ele vai, eu imaginei assim uma cena de super-herói, eu ser uma espada na mão de Deus, porque é ele que ele vai mostrar o seu poder. Então, ele até coloca aqui, né, que quando finalmente admitimos nossas arestas chanfradas e embotadas, podemos tornar-nos um instrumento útil e aguçado em suas mãos. E hoje, e aí ele conta uma situação que ele finaliza, né, o capítulo falando de uma situação onde ele vai ministrar numa igreja e o pessoal tá lá no louvor, tá tocando e de repente chamam ele para subir no púlpito para pregar e ele esquece. Ele lembra que ele esqueceu as anotações da pregação dele na sala do pastor, né,
da igreja. E ele, num ato de humildade, ele vai até o grupo de louvor e fala assim: não dá para você cantar mais uns 2 hinos aí, porque eu preciso lá pegar minhas anotações. Então, assim, ele assumiu, né, ali que ele não estava preparado se não fosse o Senhor, se não fosse tudo aquilo que o Senhor já tinha. Eu entendi assim que o Senhor já tinha passado para ele o que ele ia passar para a igreja, né? E ali, sem as anotações dele, ele dependeria de Deus de qualquer forma, né? Mas que ele humildemente ia pedir para essas pessoas que ele tocassem ali mais 2 hinos e ele pudesse ir lá buscar. Então, a hora que ele voltou, ele diz assim: agradeci ao Senhor por termos tirado isso do caminho e disse que estava agora pronto para ser usado por ele. Conforme as coisas aconteceram, eu estava pronto e ele me usou. Algumas vezes ele deixa que você desça do jeito que você subiu. Então, assim, é isso, meninas. Eu vejo assim, o Senhor já fez diversas, como eu contei aqui, né? Diversas situações que o Senhor me colocou em saias justas, me expondo para que eu pudesse ser curada, para que eu pudesse entrar no lugar aonde eu estaria dentro da vontade dele. Porque cada vez que eu me levantei para fazer as coisas do meu jeito, achando que eu era forte o suficiente. Até tem eu não grifei, mas agora me veio a lembrança, uma parte do texto que o Senhor fala que se a gente decidir fazer as coisas na força do nosso braço, né? Nossa nota vai ser 4,2, no auge dos nossos esforços, 4,3, mas o Senhor, ele tem um padrão, e o padrão é 10. E sem ele, sem a dependência dele, a gente não alcança essa nota. Nunca, nunca. É simples assim. A gente precisa se colocar num lugar de total dependência dele. Eu falo que se eu vou fazer arroz ou macarrão, eu dependo da decisão dele na minha vida. Porque eu sei que o que eu fizer, seja uma coisa simples como essa, eu vou estar fazendo dentro da vontade dele. Amém? Alguém quer falar, Moniquinha? A Roberta amém. Tá fazendo. É importante a gente, né, saber assim que Deus, ele não tem prazer em nos humilhar, né? Na verdade, ele está nos ensinando a humildade, né? É o caminho da humildade. O caminho da humildade vai passar pela humilhação. A gente acaba que tem que ser humilhado para aprender a ser humilde, né? E assim, isso eu penso muito assim, eu tenho facilidade em comunicação, vocês sabem disso, eu tenho facilidade, dou aula, né? Eu consigo falar para várias pessoas, assim, eu consigo falar num anfiteatro lotado, eu consigo. Mas quando são coisas assim para Deus, eu desde muito nova, eu ministrava louvor, a Roberta lembra disso, ministrava louvor, eu também prego. Quando o negócio é para Deus, a responsabilidade, aquela pressão, ela muda, sabe? Ela muda. Porque falar sobre ele pesa muito mais, sabe? Assim, a responsa, né? E eu já tive várias experiências que me deixam muito claro, assim, o resultado de quando eu me preparo, de quando eu me coloco aos pés dele, de quando eu falo, Senhor, que o Senhor fale através de mim, e o resultado de quando eu confio que eu sei fazer, sabe? É impressionante.
É impressionante. Sabe quando você fala assim, eu tô sem tempo, mas aí eu sei fazer, eu sei fazer. Ou seja, eu vou na onda de que a Mônica, da Mônica talentosa, entendeu? E não da Mônica dependente do Espírito Santo. E o resultado, menina, é impressionante. Uma simples abertura de culto, coisinha simples assim, é diferente. Quando você fala, Senhor, vai na frente, que o Senhor, né? O Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que tem que ser? É muito diferente de quando eu falo, não, aqui entre nós, eu tenho um amigo, pastor, que ele tem um caderno de pregações. E eu já vi ele falando assim, já estava sentado do lado dele, ele sempre dirigia os cultos de quinta-feira. E um dia ele sentou, ele falou assim, nossa, eu nem sei o que eu vou falar hoje, na hora de começar o culto. Deixa eu ver qual pregação que eu vou pegar aqui. Desse jeito, filha. Abri o caderninho dele, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Porque ele era bom, entendeu? Ele era bom, ele tinha domínio, ele pegava o microfone, o pessoal... Ele conseguia prender a atenção, mas isso aí era ele. Não era o Espírito Santo agindo. Então, a gente consegue fazer as coisas do nosso braço? A gente consegue, mas até a página 2, entendeu? Porque chega um momento, você contar com a sua autossuficiência. E isso é uma tendência do ser humano. Ele fala aqui nesse capítulo, né? É uma tendência nossa, a gente se basear naquilo que a gente tem de força. Então, isso fala muito comigo nesse sentido, porque é nítido quando eu, ou por falta de tempo, ou sei lá, por qualquer motivo, eu falo, eu vou fazer porque eu sei fazer. É nítido o resultado diferente. Do Senhor, como a Roberta fala, sabe, arrastar o nosso rosto ali mesmo, não para nos humilhar porque ele sente prazer, é para falar assim, seja humilde. O que você pensa que você é? Seja humilde, sabe? Porque sem Deus... Menina, se um dia resolver que eu não tenho mais voz, eu não tenho voz. É simples assim. Né? Então, nós dependemos totalmente dele e a gente tem que saber disso. Né? Que a nossa dependência, nós dependemos do Senhor, que os dons e talentos vêm dele. Vêm dele. Então, inclusive, né, a palavra ela fala, né, que o menor é o maior. Exatamente. Paulo é um super exemplo, né, gente? A Lu entrou aí. Nós estamos estudando Atos no nosso PG. Gente, Paulo, meu Deus do céu, é um homem super inteligente, ele era poliglota, ele falava todos os idiomas, mas ele chegava, ele falava, eu sou o menor de todos vocês, eu sou o menor. O homem era... Se a gente for traduzir nos termos de hoje, ele tinha pós-doutorado, de tão inteligente que ele era. E ele se colocava em pé de igualdade para menor, inclusive. Né? A Lu falando que o nosso estudo realmente tem sido uma bênção. E Paulo é um super exemplo de humildade. Então, e ele fala, né? Imitem a Deus, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele falava isso porque de tanto que ele realmente era discípulo fiel e seguidor e imitava Jesus mesmo. Então, que a gente siga isso. Outra coisa que eu achei muito legal, essa lista que ele deu aqui, menina, é uma lista para a gente imprimir e colar na parede, viu? Eu achei formidável isso aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer bem bonito no computador e eu vou imprimir, vou colocar isso aqui no meu escritório aqui para a gente sempre olhar. Seja sempre humilde, tenha motivo de alegria passar por tribulação, ore sem cessar e por aí vai. Eu achei que essa lista aqui é formidável. É isso. Mas é uma lista que a gente não dá conta de fazer na força do braço, né? Nunca. Tem que clamar, tem que pedir ajuda mesmo dele o tempo todo. É isso. Aninha, estava sentindo a sua falta. Me perdoa. Fiquei muito feliz que gravou, porque eu estava precisando conversar. E eu entrei numa conversa com a minha cunhada, e quando eu me vi, era 7h30. Eu falei, Senhor. Fiquei 1h40 conversando com ela. Mas eu estava precisando. E eu vou te falar que nem me passou na cabeça que era a hora do top. E aí, quando eu vi 7h30, eu falei, meu Deus, Top Glitter.
E aí eu falei assim, tomara que elas tenham conversado um monte. Porque às vezes, né, começa às Foi 7h20. justamente hoje a Roberta falou assim que não era para conversar, né? Que ela abriu antes a sala para conversar antes. 8h em Hoje a ponto. gente começou pontualmente. Poxa, sacanagem. Mas tá gravado e eu vou assistir. Vai. E aí, cadê a Robertinha para ela parar a Fechando. gravação aí? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Silvinha, Luluzinha. Só eu que estou escutando uma voz robotizada aí. Tá estranho aí. Não estou ouvindo, não. Quando a Fabi tá falando, tá muito estranho. Agora, quando você fala, tá normal. Quando eu estou falando, tá normal? Agora Não. tá normal. Mas antes tava zumbido do lado, assim, parecendo um robozinho. Lembra aquele filme dos Jacksons? Parecia a empregadinha falando. A robozinha lá que fazia tudo. Agora voltou normal, não sei o que era. O Pedro até falou, que voz é essa, robotizada? Ah, não. Aqui eu ouvi o não. tempo todo normal também. Não, foi só esse finalzinho. Ela falou assim, Aninha, aí eu entrei e falei, na hora que ela for falar de novo, começou. Deve ter dado algum pico aí da... Sim, sim. Dos áudios. Como tava. Mas é isso, gente. Os áudios abertos. É isso. Cadê o Robertinha? E aí, Silvia, tudo bem por aí? Acho que ela pode ter ido no banheiro. A Roberta colocou alguma coisa no grupo. As mais ágeis aí, responde. Oi, Sil. Oi. Fala alguma coisa. Estou falando e você está comendo. Ovo mexido. Ai, que delícia. Não, hein? Então, hoje... A Roberta deu stop no recording stop? Tá desligado seu micro. Acabei de mandar mensagem para ela que nós precisamos encerrar a gravação. Nem vai dar para ela jogar direto agora. Vai ter que editar. Mas você não tem como fazer? Ah, porque você não tá de roast. Não. Ela só foi montar a mesa lá para os filhos dela, mas agora parece ela que a Nora chegou, né? Agora Nora? ela vai ver. Nora? Ela falou Nora? Ela falou Nora. Nora.